A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu vou narrar aqui para vocês, na verdade vou ler um versículo para vocês que vai retratar bem a situação da nossa humanidade hoje, que não querem ouvir a palavra do Senhor Deus. Essa história está registrada aqui em 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículos 13 e 14. Eu vou ler e estarei contando aqui o contexto deste versículo. Aqui fala assim: e o mensageiro que foi chamar a Micaías, Micaías era um profeta do Senhor Deus, tá? E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Gente, Acabe, que era rei de Israel, chamou Jeosafá. Na verdade, os dois fizeram aliança para entrar em guerra contra a Síria, porque eles queriam tomar as terras da Síria. E eles consultaram os seus profetas ali. Acabe consultou os seus profetas, e todos os profetas, na verdade falsos profetas, profetas que serviam a Baal, profetas que serviam a Jezabel, esposa de Acabe, todos eles profetizavam somente coisas boas para Acabe, afirmando que Acabe, junto com Jeosafá, com quem havia feito aliança, podia sim ir à guerra contra a Síria, porque o Senhor disse, quando na verdade o Senhor não tinha dito nada a respeito disso, o Senhor disse que ele teria vitória contra a Síria. Josafá, um tanto desconfiado desses profetas de Acabe, pergunta para o rei Acabe: mas não tem outro profeta além destes aqui que servem à tua mesa, aqueles que estão aqui junto contigo? E Acabe falou para Josafá: olha, tem um profeta aí, mas eu não gosto muito dele, o nome dele é Micaías, porque ele só profetiza coisas ruins ao meu respeito. Só coisa ruim que ele profetiza com relação à minha vida. Porque será, né, gente, que Micaías só profetizava coisas ruins com relação a Acabe? Logicamente porque ele andava torto diante da presença de Deus, transgredindo as leis de Deus. E aí Josafá fala assim para Acabe: chama esse profeta, vamos ver o que ele tem para falar. E a contragosto, Acabe dá ordens para os seus servos irem lá e chamarem Micaías. Quando os servos de Acabe vão chamar Micaías, os servos de Acabe falam para Micaías, o profeta de Deus: olha, Micaías, todos os profetas de Israel têm profetizado somente coisas boas, somente palavras boas para Acabe. Então que não seja diferente com você, que você também fale palavras boas para o rei, para o nosso rei. E Micaías respondeu: olha, aquilo que o Senhor colocar na minha boca para falar, eu falarei. Não falarei nada diferente, não profetizarei nada diferente daquilo que o Senhor me passar. Por quê? Porque Micaías era um grande servo de Deus, um honesto servo de Deus. Gente, o que essa palavra tem a ver com a nossa sociedade hoje, com o povo de hoje? Tem a ver que, da mesma forma como naquela época as pessoas só queriam ouvir, as pessoas que transgrediam a lei de Deus, as pessoas que não gostavam de andar segundo os mandamentos de Deus, segundo a palavra de Deus, então transgrediam as leis do Senhor, da mesma forma hoje. As pessoas hoje não querem compromisso com Deus, as pessoas hoje odeiam a palavra de Deus, criticam a igreja do Senhor, criticam o Senhor Jesus Cristo. Quantos movimentos aí, ó, como essa mesmo passeata LGBT aí, ó, que zombou, desrespeitou e tem desrespeitado a fé cristã. E não é diferente também com o resto da sociedade. Muitos dos povos da sociedade, a maioria das pessoas tem ridicularizado a fé cristã, tem desrespeitado, não querem compromisso com Deus. Agora eu vou falar uma parte pior ainda dessa situação que estou falando para vocês aqui. O pior do que a própria sociedade rejeitando o evangelho de Cristo, pior são aqueles chamados crentes de igrejas, que para mim não são cristãos, são crentes. Para mim tem diferença entre crentes e cristão. Crente, como você costumeiramente ouve por aí, até o diabo é. Agora, cristão é o discípulo de Cristo. Não é aquele que é perfeito, mas aquele que serve, aquele que segue, aquele que procura se aprimorar nos caminhos de Cristo. Este é cristão, o resto é crente. Pasmem, muitos, ou talvez a maioria dos crentes hoje na igreja, também ocorre a mesma coisa com eles, não querem ouvir mais palavras de repreensão, palavras de chacoalhar de consciência,
Palavras de Deus nos chamando à responsabilidade com relação à nossa vida espiritual. Querem somente ouvir boas profecias, palavras boas, e quando você abre a Bíblia Sagrada para pregar aquilo que nosso Deus exige de nós, como um comprometimento sério diante da espiritualidade de Deus, como santidade, obediência, renúncia e etc., isso não agrada as pessoas. Ah, isso não é de Deus. Ah, ele está falando na carne, está pregando na carne. Não gosto dessa profecia porque isso possivelmente não vem de Deus. Você já ouviu falar daquela frase, o evangelho do amor, que agora parece estar na moda, falar o evangelho do amor? Inclusive a Xuxa, né, tem defendido esse evangelho do amor. E pastores, falsos pastores, pastores descomprometidos com o evangelho, pastores corrompidos também, falsos profetas, que também têm se aliado a Xuxa e tantas outras pessoas para defender esse tal evangelho do amor. Mas o que é este evangelho do amor, pastor Éder? Esse tal evangelho do amor, gente, é aquele evangelho onde apenas afaga o seu ego, passa a mão na sua cabeça, apoia aquilo que você está fazendo, faz vistas grossas com relação ao seu pecado. Será que nós somos tão santos assim, gente? Será que eu sou tão santo assim? Será que você... Ninguém é tão santo assim. Então, se nós temos consciência de que nós não somos tão santos assim, aí que nós temos que nos apegar àquele que nos santifica. Aí que nós temos que nos apegar à palavra de Deus, ao evangelho de Cristo, para que nós sejamos santificados. Caso contrário, não há esperança para nenhum de nós, a não ser que você não leve o inferno a sério, nem o céu a sério, a não ser que você seja um universalista, acreditando que no final todo mundo vai para o céu. Ora, se não existe inferno é porque não existe pecado. Se não existe pecado, não existe inferno. E se não existe pecado nem inferno, tampouco é válida a justiça divina, aquilo que se chama de justiça divina. Para que justiça se não haverá de julgar Deus, não haverá de julgar ninguém? Mas não se engane, não se engane, não se engane. A palavra de Deus exige de nós renúncia. A palavra de Deus exige de nós arrependimento de pecados. A palavra de Deus continua a mesma ontem e hoje eternamente será a mesma. A palavra de Deus continua exigindo de nós santidade, comprometimento espiritual. O homem não é tão santo quanto se parece, se é que é santo, chegou alguma vez a ser santo. Eu estou no Evangelho do Senhor Jesus Cristo não porque sou santo. Sou santo no sentido de separado de Deus. Separado para Deus, aliás. Separado para servir a Deus, porque a palavra santidade vem do hebraico, significa separação. Nós somos separados, santificados. Santificados significa separados. Separados de quê? Separados do mundo, da corrupção do mundo. Mas não puros. Somos santos no sentido de separados. Não no sentido de puros, porque ninguém é puro. Eu não sou puro, não existe pastor puro neste mundo. Não existe cristão puro. A única pessoa pura que passou por este mundo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais é santo nesse sentido de pureza. Somos santos, a igreja de Cristo é santa no sentido de separação do mundo. A santidade é alcançada gradativamente, degrau por degrau, mas isso se nós tivermos comprometimento com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se engane, não se engane, nós estamos no evangelho de Cristo, eu estou no evangelho de Cristo, eu estou no caminho de Cristo, não é porque eu sou puro, muito pelo contrário, é porque eu sou doente. Assim como você também é doente. Inclusive tem um vídeo aí que eu vou falar a respeito disso, de que todos nós somos doentes, todos nós precisamos de cura. E esta é a realidade. Jesus não me chamou por eu ter sido santo. Jesus me chamou para me santificar, porque eu era impuro. E tem muitas coisas ainda dentro de mim que precisam ser aperfeiçoadas. Agora, tem certos pastores por aí pregando um tal evangelho do, entre aspas, amor, que nada mais é do que afago de ego, nada mais é do que esses profetas, estão se assemelhando a esses profetas de Baal, esses profetas que serviam ao rei Acabe, o rei corrompido de Israel, casado com Jezabel também, e são semelhantes a esses profetas de Baal, que profetizam somente aquilo que o rei quer ouvir. Assim são esses pastores, e o povo aplaude, o povo aplaude. Os crentes aplaudem esse tipo de pastor, aplaudem porque todos também querem, assim como o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, que esse povo tem comichão nos ouvidos. Comichão quer dizer uma coceirinha nos ouvidos, para ouvir somente aquilo que lhes interessa, somente aquilo que lhes afaga o ego.
não querem ser confrontados em seus pecados. Não querem ser confrontados, eles querem continuar no pecado. Querem continuar na transgressão, sem se melhorar, sem buscar melhora espiritual. E criticando aqueles que querem trazer comprometimento para a vida do povo. Se você é um líder cristão, ou se você é um cristão, não precisa você ser pastor, não precisa você ter ordenação missionária, basta você ser cristão, mas comprometa-se em pregar o evangelho da forma como ele é. As pessoas estão inchadas em seus egos, as pessoas não querem ouvir mais a verdade. Mas nós temos que continuar pregando a verdade. Fuja desse tal evangelho do amor. Charles Spurgeon, um grande pregador a quem admiro muito, ele viveu lá no século XVI, ele falava, Martin Lloyd Jones também foi um outro, que falava a mesma coisa, que aquele profeta que prega somente o amor de Deus e não a sua justiça, pode ter certeza que ele é um falso profeta. Da mesma forma, pastores que pregam somente o amor, o amorzinho, e esquecem do lado justo, da justiça de Deus, pode ter certeza que é um falso pastor. E se há crentes aplaudindo esses falsos pastores, esses crentes também são falsos cristãos. Não servem a Deus, servem a si mesmos, servem ao seu próprio ego. Que essa palavra tão dura para você, mas tão realista e que vai abrir os seus olhos, se você tão somente estiver interessado na sua melhora espiritual, que venha edificar a sua vida. Amém? Quanto aos outros, que venham levá-los ao arrependimento de pecados pela dureza de coração com que eles têm alimentado. Fiquem com Deus.